Para quem tem aí já o nosso e-book Pequenos Detalhes, Grandes Realizações, nós iniciaremos nossa leitura. Capítulo 10, Indução Cabalística, página 62, aonde o texto começa na página 63, dizendo assim: a indução é um processo psicofísico que utiliza a própria força mediúnica em favor da reforma íntima. Mudar o pensamento é alterar a realidade e, de acordo com o padrão potencializado, isso pode gerar um resultado positivo ou negativo, do ponto de vista bom ou ruim. No Sandai Indução, o comandante conduz a força-pensamento dos médiuns passivos, pacientes. Sim, todo ser vivo é médium, medianeiro entre o céu e a terra. Portanto, todo ser humano médium é desenvolvido ou não. Há situações e lugares que carecem de uma limpeza e de alteração energética, ou melhor, um equilíbrio que permita que tudo passe a fluir em favorecimento da evolução. Desta forma, e através do mecanismo iniciático no Vale do Amanhecer, passa-se a induzir que os passivos se tornem ativos naquele momento e criem uma ponte de ligação para que as cargas negativas depositadas ou aliadas ao que se pretende modificar sejam trazidas para aquele recinto que dispõe de médiuns desenvolvidos e capacitados tecnicamente para operarem desde a captação até a contenção das mesmas, devido dentro de um nível que os mentores julguem aceitáveis, visando a manutenção da nossa saúde física, enquanto a emissão de mantras luminosos preparam a chegada das entidades que farão a manipulação e a destinação do produto energético resultante. Então, podemos passar a entender com estas linhas acima que a indução realizada em nossos sandais ou sandais, como queira dizer, atua da espiritualidade através dos médiuns decorrentes com o auxílio dos pacientes em função destes. A indução cabalística recebeu o predicado cabalística por ter sido implementada utilizando-se da proteção e das forças da Cabala de Delfos, local onde realiza-se o trabalho de Turigan. Pela lei original, não há participação sem preparação na pira com a chave. Repito, no caso nós estamos falando aqui da indução cabalística. Pela lei original, não há participação sem preparação na pira com a chave. No Compêndio de Leis e Chaves Ritualísticas de 1977, esse que eu vou ler para vocês daqui a pouco, temos a íntegra das instruções recebidas de Pai Seta Branca para sua execução. Contudo, para sua realização atual, somente o próprio Silhompa, fazendo os devidos ajustes relativo à ausência de alguns mestres, editando e autorizando novos ensaios. Somente assim haveremos de ter as garantias espirituais de sua plena funcionalidade. Neste capítulo, visaremos dar melhores condições ao mestrado de entender com maior habilidade as linhas deste original de luz. Então, nós estamos saindo agora da página 64 do e-book Pequenos Detalhes e Grandes Realizações, e indo para a página 65, que começa assim: a montagem. Então, no tópico a montagem, nós descrevemos assim: os mestres vão fazendo sua preparação individual, também uma fila,
para subir na cabala de Delfos. Então, esse pequeno texto está entre aspas, tá? E ele foi extraído dessa lei de 1977, tá bom? Mas depois nós vamos ler a lei na íntegra, tá? Então eu digo assim, este trecho deixa claro a localização da execução. Então eu vou repetir a frase, abre aspas. Os mestres vão fazendo sua preparação individual, também uma fila para subir na cabala de Delfos. Então, este trecho deixa claro a localização da execução. Contudo, Pai João de Enoque nos esclareceu que nos dias atuais a montagem deveria iniciar-se no Turigano, abre parênteses, cabala de Delfos, fecha parênteses, e terminar no setor evangélico, ou seja, que a formação das correntes magnéticas contemplasse não somente o setor do Turigano, mas também o templo, principalmente o setor já citado. Reparem que até hoje, do ponto de vista de quem está saindo do templo pela porta dos missionários em direção ao Turigano, sobe-se uma pequena rampa, e por isso o termo utilizado, abre aspas, subir na cabala, fecha aspas, até porque fisicamente a cabala está a algum nível de solo acima do chão templário. Isso eu estou falando do templo mãe, tá? Outro abre parênteses, ou seja, outro trecho que eu vou ler, extraído da lei de 77. Na frente da fila, segue o pai, abre parênteses, mestre lua e mestre sol, fecha parênteses, que vai receber o pai Santa Branca no arco de Pítia, entre aspas, tá? Então, neste ponto, fica claro que não há uma indução cabalística sem a manifestação de pai Santa Branca. De acordo com nossa pesquisa, o arco de Pítia está simbolizado no portal que fica localizado em frente à chama da vida, portal que dá acesso íntimo aos trabalhos naquele setor e que anteriormente era simplesmente um arco com o Sol e a Lua em sua parte superior. Então, quem conhece a estrutura do Turigano, certo? Vai se situar aqui nesse texto. Apenas a título de conhecimento arqueológico, entre aspas, a cabala tem um formato circular e hoje se situa no interior da estrutura quadrada e pelos novatos é conhecida por Turigano. Entretanto, basta olhar atentamente para identificar os limites da cabala, até bem definida nos dias atuais, do lado de dentro das muretas, posteriormente ali colocadas, dando a impressão de que o setor é quadrado. Então, assim, eu particularmente recomendo que, se um dia quem está nos ouvindo puder, né, então, lá no Templo Mãe, né, claro, se a estrutura tiver sido modificada, né, tiver íntegra, como a tia Neiva nos deixou, lá no Turigano, você pega esse texto, meu mestre, né, queridas lindas, do nosso IPUC, tá? E depois também da lei, bom, da indução cabalística, e se você puder fazer a leitura, né, com bastante atenção nessas linhas que estão sendo aqui tratadas por nós, olhando, né, a cabala de Delfos, o nosso Turigano, vai ficar muito mais inteligível para você perceber toda a instrução que essas linhas estão nos passando, tá bom? Porque falando assim, sem estar olhando lá para o Turigano, pode ser que fique um pouco difícil, tá, de entender. Mas o texto aqui ele foi elaborado por nós em sintonia com o nosso querido Pai João, certo? Tentando utilizar, né, da forma mais esclarecida, tá? Para que desde os menos instruídos aos mais instruídos pudesse ser assimilado, né, os valores aqui contidos, tá bom? Dando continuidade aqui. Então, um novo trecho, entre aspas.
ao seu lado, abre parênteses, no arco de Pitya, fecha parênteses, fica o mestre Sol, abre parênteses, devendo ser o primeiro mestre Sol positivo, fecha parênteses, na adjuração devendo ser o primeiro mestre Sol positivo na adjuração e mestre Lua na ajana. Agora tentando explicar, né? Aqui vemos uma denominação antiga para se fazer referência à posição hierárquica do primeiro mestre Sol, Micael Georges Hanna, Trino Sumana. Outro ponto a observar a partir desse estágio é que a Cabala de Delfos foi dividida em dois lados, que são separados pelas, entre aspas, barreiras, fecha aspas, da via sagrada. E são esses, a adjuração e a janã. Do ponto de vista de quem olha o Turigano, do lado de fora, na posição de trás da cabine central, a adjuração está à sua direita e a janã à sua esquerda. Tá? Então percebam que eu fui lá no Pequenos Detalhes, eu fui extraindo algum entendimento mais palpável, certo? Mais fácil de entender, de pequenos trechos. Porque quando você lê a lei aqui de 77, e eu digo assim sem medo de errar, 99,9% do mestrado, né, pós-Tia Neiva, que lê essa lei aqui de 77, fica perdidinho, certo? Então assim, longe de nós tentando trazer alguma honraria, né, para o trabalho que fizemos, ainda que seja merecido, mas vou dizer que foi bem difícil, tá, elaborar esse texto que eu estou lendo para vocês, que está aí à disposição de Pequenos Detalhes e Visualizações, que traz à luz um esclarecimento muito mais amplo, certo, do que é a indução cabalística, né, e como é a montagem dela, onde ocorre e tal, fica muito fácil de entender. E eu digo para vocês também, 99,9% do mestrado hoje nem acesso a esta lei tem, tá? Então há de se valorizar o nosso esforço aqui e correr atrás de aprender. Tá? Igualmente Jesus nos ensinou, a gente está mostrando aqui o peixe, indicando o caminho do mar, e cada um que pesca